E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de CorelDRAW. Na aula de hoje, vocês vão aprender a usar uma ferramenta muito legal do Corel, que é essa ferramentinha que aparece aqui embaixo para vocês, olha, é a ferramenta de extrusão, certo? Nós vamos dar um geral aqui de como funciona essa ferramenta. Nós já fizemos aulas sobre cada uma dessas ferramentas aqui da barra. Se você ainda não viu as aulas, se você ainda não conhece, tá? Esse treinamento é um treinamento completo de CorelDRAW. Serão mais de 100 aulas de CorelDRAW gratuitas para vocês aqui no YouTube. E vai aparecer para você um cardzinho aqui em cima agora. Olha, esse cardzinho ele vai te levar para a playlist com todas as aulas. Então, no final dessa aula, se você quiser conhecer as outras, é só clicar no cardzinho que você vai cair lá e vai poder ver todas as aulas de CorelDRAW. Beleza? Então, vamos começar aqui, vamos iniciar. Eu vou fazer aqui uma ferramenta qualquer, tá? Vou fazer aqui um quadrado, vou fazer aqui também um círculo, certo? E eu vou fazer aqui também uma outra forma, vou fazer aqui uma estrela, vai? Só para você visualizar, para vocês visualizarem aí a ferramenta sendo aplicada em formas diferentes. Bom, eu tenho aqui comigo a ferramenta de extrusão, que é essa ferramenta que a gente vai usar, tá? Ela está aqui, ela fica dentro da abinha da sombra. Se você descer, ela é a penúltima ferramenta no Corel 22, que é o Corel que a gente está fazendo esse curso. Eu vou clicar no elemento e vou arrastar, tá vendo? Eu clico para selecionar e arrasto. E daí você percebe que ele cria um efeito em 3D, tá vendo? Da peça. Ele vai criar uma projeção deste elemento em 3D, tá? Deixa só eu ativar, eu fui até o canto da tela e ele travou ali. Espera aí, agora sim. Pronto, né? Então quando eu solto, ele passa a criar uma forma com um aspecto 3D. Isso é muito legal, gente, isso é muito útil. A peça, isso pode ser feito em qualquer peça, tá? Vou fazer para vocês aqui na estrela, para vocês verem. Olha. A mesma coisa, o mesmo elemento. Você pode ajustar, tá? Você pode colocar em posições diferentes, como você quiser. Vou fazer para vocês aqui também no círculo. Olha que legal. Então ele permite que você crie peças, né? Dá para você fazer até um cilindro, né? Você puxando bem ele, você faz aqui... Opa, desculpa, foi até o canto. Você puxa bem ele, você faz aqui um formato cilíndrico. Então você consegue fazer peças de diferentes formatos com perspectiva, certo? Com um ponto de fuga. E é editável, tá? Você pode preencher ela. Se eu preencher, a partir do momento que eu preencho, os traços que estão no fundo, eles somem e vão ficar apenas os traços das laterais, né? Como se fosse mesmo uma peça em 3D, tá bom? Olha só que legal. E você consegue continuar editando, né? Ah, não é bem isso que eu quero mais para cá, né? Eu quero mais para baixo. Você vai ajustando e vai deixando do jeito que você quiser aí os elementos. É muito útil para você criar efeitos em texto, em letras, né? Você consegue fazer... Opa! Você consegue fazer isso num texto, né? Por exemplo, eu vou escrever aqui nome, né? Vamos supor que esse aqui seja um logotipo, vai, que você está criando, ou um título de uma revista, de um personagem, de alguma coisa, né? Vou colocar assim, numa letra qualquer, tá? E vou vir aqui, vou colocar um contorninho, tá? Um contorninho só para vocês visualizarem o aramado. E vou pegar a ferramenta e vou puxar. E ele vai fazer a mesma coisa também na letra. Muito bom, né? Eu acho muito legal esse efeito. Ele é muito útil dependendo das aplicações que você for fazer. Bom, tem uma coisa legal que eu quero ensinar para vocês sobre ele, tá? Vou fazer aqui para vocês verem, olha, três retângulos. Vou colocar esses retângulos, né? Mais ou menos um tamanho aproximado cada um. Não vou deixar certinho, mas aproximado, certo? E eu vou fazer aqui a aplicação em um deles, tá? Vou fazer a aplicação deste modo. Vou fazer aqui aleatoriamente, tá? Em um terceiro e aleatoriamente aqui num quarto. Bom, no terceiro, no segundo e no terceiro. Vamos lá. Então, o que você consegue fazer, né? Você consegue pegar e você consegue fazer com que todos tenham o mesmo ponto de fuga, que todos tenham a mesma perspectiva. Você simplesmente vai selecionar a ferramenta. Aqui vocês percebem que ele está aqui, ó, ponto de fuga bloqueado, certo? Ele está bloqueado para o objeto. Ou seja, esse objeto aqui, ele tem um ponto de fuga. Um ponto de fuga, tá? Se vocês não conhecem, vou mostrar para vocês aqui no modo bem simples, tá? O ponto de fuga, ele é o ponto no horizonte de onde saem as linhas, de onde as linhas elas se encontram, tá?
Por exemplo, olha aqui, tá vendo essa linha? Ela faz esse caminho. A outra linha, eu vou fazer uma segunda linha aqui, tá? Puxando aqui debaixo desta base aqui, certo? Então, essa base, quando a gente tira, vou tirar esse retângulo da frente para vocês enxergarem. Tá vendo aqui, olha? Então, eu alinhei bonitinho aqui, certo? E estou puxando. Eu estou fazendo de modo bem precário, tá? Para vocês visualizarem. Mas ficou claro aqui para mim que o ponto de fuga deste elemento é exatamente aqui. Este é o ponto de fuga. É o ponto de onde começa a perspectiva e ela vai ampliando. Ou seja, todos os elementos que estiverem aqui vão ter que seguir essa mesma perspectiva, tá? Quando você seleciona o objeto, note onde está o ponto de fuga dele, olha. Está bem aqui mesmo, onde a gente colocou, certo? Se eu passo isso daqui, então o ponto de fuga passou a ficar aqui, nesse lado, né? Note que as linhas já não estão mais naquele ponto de fuga, né? Para vocês entenderem isso bem legal, eu vou mostrar uma gravura para vocês aqui. Eu vou colar, que eu deixei na área de transferência, peraí. Então eu vou colar aqui para vocês verem, olha só. Essa aqui é uma gravura, é um desenho, tá? Feito. Vocês vão notar que ela segue um ponto, né? O ponto central aqui é o ponto de fuga. E todas as linhas adicionais, né? As próximas linhas que formam o desenho, elas têm que ficar seguindo esse ponto de fuga para que ele fique na perspectiva correta, para que o desenho ele siga uma perspectiva correta. E daí o desenho ele fica perfeitinho, o esquadro, né, o enquadramento dele fica correto, né? Tem um outro exemplo para vocês verem. Esse outro exemplo aqui, olha, ele mostra um desenho também de prédios, né, feitos. E vocês notam que ele tem um ponto de fuga aqui na esquerda e tem um outro ponto de fuga aqui na direita, certo? Então a partir deste ponto, essas linhas elas foram ajustadas para que o desenho todo fique na perspectiva e a mesma coisa aqui, certo? Então é isso que este programa faz, isso que este recurso do Corel faz de forma automática, sem que você precise ficar calculando o ponto de fuga. Beleza? É isso que eu quero mostrar para vocês. Olha. Então esse objeto aqui, eu selecionei o ponto de fuga dele, ele já está como padrão, tá? Aqui é o ponto de fuga, olha. É aqui que vai ficar os elementos. Então esse objeto aqui, então eu posso pegar ele aqui, certo? Eu venho aqui nessa partinha de cima e eu coloco aqui copiar ponto de fuga de... Ele vai pedir para mim, tá vendo que ele parece uma interrogação? Para que eu clique em qual objeto que eu vou copiar o ponto de fuga. Quando eu clicar aqui, ele copia o ponto de fuga do objeto que está do lado. Certo? Então eles têm agora o mesmo ponto de fuga. A mesma coisa vai ser para este objeto, tá? Vou selecionar ele aqui. Olha aqui, copiar ponto de fuga. E daí eu clico e ele copiou o ponto de fuga. Note que um está mais puxado do que o outro, né? Por quê? Porque, logicamente, eles estão em distâncias diferentes. Mas se você puxar a linha do ponto de fuga, todos eles vão estar saindo, vão estar na mesma perspectiva do ponto, né? Na verdade, eu não sei onde está o ponto aqui, porque eu não memorizei, né? Mas eles vão estar seguindo o mesmo alinhamento. Se vocês forem ver, eles estão na mesma direção. Beleza? Bom, mas se você mover esses objetos, eu vou mover eles, olha. Então, eles mantêm o ponto de fuga individual. Cada um tem o seu ponto de fuga, apesar de ter copiado daquele objeto inicial, certo? Bom, você tem a opção de compartilhar o ponto de fuga. Eu vou vir aqui, olha, ponto de fuga compartilhado, certo? Então, este daqui vai ser... Opa, desculpa, eu confundi. Eu tenho que selecionar essa outra peça. Ponto de fuga compartilhado. Então, eu vou clicar nessa peça. Então, agora, onde eu mover essa peça, ela sempre vai apontar para este ponto de fuga aqui, certo? Então, se eu mover ela, olha, eu vou mover para baixo para vocês verem, olha. Note que ela continua fazendo o alinhamento de acordo com aquele ponto de fuga. Se eu colocar para cá, olha só, ela continua fazendo o alinhamento. Perfeito? Bom, e daí você pode criar diversas peças, tá? Eu vou deletar essa peça aqui. Se você for duplicando essa peça aqui, você consegue fazer, no caso, uma visualização como se fosse uma daquelas imagens que nós fizemos, né? Como se fossem vários prédios. Tá? Eu vou fazer aqui para vocês verem, olha. Tá vendo? E eles vão todos seguindo o mesmo enquadramento, a mesma perspectiva, o mesmo ponto de fuga. Né? No caso, o ponto de fuga estava mais ou menos aqui, né? Vou tentar descobrir. Está aqui o ponto de fuga, né? Então, por isso aqui a perspectiva não aparece, tá? Mas se você trazer para cá esses pontos, você vai ver melhor a perspectiva de cada um deles. Certo? Então, agora você monta o seu cenário, você monta
como seria a visualização do ambiente, perfeito, né? Você ajusta, né, onde vai ficar os prédios e tudo mais, e daí você vai colocando as janelinhas, você vai colocando os elementos, e o seu desenho ele vai ficar na perspectiva correta, na perspectiva exata, tá? Parece uma coisa um pouco difícil de entender, né? Se você não for um ilustrador, se você não for um desenhista, né? Mas se você trabalha com desenho, muito provavelmente você já entendeu a funcionalidade desse elemento, né? Que você pode fazer perspectivas e elementos muito legais utilizando essa ferramenta de ponto de fuga. Os desenhistas de quadrinho, eles usam muito isso, tá? Vou mostrar uma imagem para vocês verem aqui, né? Essa imagem aqui, olha, ela é uma página de um quadrinho, certo? É uma página de uma revista do Homem-Aranha, no caso, né? Então note que todos esses elementos que foram colocados aqui na cena, eles seguem um só ponto de fuga, né? Então os desenhistas, eles normalmente usam softwares como este, né? Como o Corel e outros programas para poderem ter uma base para fazer perfeitinho, no caso, o ponto de fuga das ilustrações, tá? Eu vou só copiar para vocês verem aqui uma ideia, tá? Para vocês verem, olha, como o desenho ele vai seguindo o mesmo ponto, né? Tá vendo? Então ele tem aqui o mesmo ponto. Muitos desenhistas, com a prática, eles aprendem a fazer isso sem o recurso de nenhum software, né? Mas aqui você já consegue ver que está sendo empregado aqui o software, ou melhor, o ponto de fuga destes elementos, né? E se você monta aqui os prédios numa escala, né, que seja mais ou menos parecida com o que você quer desenhar, então você pode usar isso como base, né? Então eu quero fazer uma Homem-Aranha balançando aqui, esses prédios vão estar no fundo e aqui vai estar o céu no horizonte, né? Então você consegue ter como base para desenhar os prédios aí do modo correto, né? Além de outras funcionalidades, né? Eu estou dando apenas uma funcionalidade que é para desenho, para ilustração, mas essa ferramenta, como eu mencionei, ela pode ser usada também em letras, em propaganda, em publicidade. Você consegue fazer um logotipo ele em 3D, né? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Então, apenas a título de exemplo, né? Este daqui é um logotipo de um cliente meu, é um logo que eu fiz. E eu vou separar os elementos aqui, eu vou só transformar esses elementos numa forma apenas. Se você pegar aquele recurso, né? Vou pegar aqui o recurso da ferramenta de extrusão, né? E vou aplicar aqui no logo, certo? Vocês vão notar que é possível, na verdade, você tem que aplicar ele separado, né? Nos elementos separados. Eu vou aplicar aqui nessa parte do logo, certo? Então ele já criou aqui um efeito em 3D no logo. Se você clicar aqui, você consegue notar, olha só, esse efeito em 3D que ele fez no logotipo. E no caso a escrita, né? A escrita ela pode seguir também a mesma... Eu posso fazer com que ela siga o mesmo ponto de fuga, né? Eu apliquei aqui, note que ele ficou desarmônico, né? A escrita ela não ficou seguindo o mesmo ponto. Então eu vou vir aqui, vou selecionar, vou vir em ponto de fuga compartilhado, eu seleciono esse objeto e pronto. Agora eles têm o mesmo ponto de fuga. Então parece que o logo ele está saltando, né? Ele está em 3D, beleza? E eu não parei para falar para vocês sobre outras funcionalidades dessa ferramenta, que são os ajustes dela, né? Ela tem diversos ajustes aqui, por exemplo, olha aqui, você tem a distância, né? A distância ela pode ser setada aqui por pontos, né? No caso, tá vendo? Você pode selecionar um ponto específico, né? Eu quero 10, a profundidade no caso, né? Da extrusão. Eu acho que seria, eu não sei se é milímetros, eu não sei. Eu quero 10, então você aplica em todas elas, né? Para elas ficarem com a mesma profundidade. E ela tem outras opções, tá? Eu não vou entrar em detalhes, tem outras ferramentinhas aqui, você pode ver com calma, tá? Tem ferramentas que vão dar sombra, vão dar preenchimento, né? Você consegue colocar chanfrura, usar chanfrura neste elemento aqui, né? Vou aplicar para vocês verem, ó. Usar chanfrura. Então ele já aplicou a chanfrura aqui. Não sei se é possível notar, né? Provavelmente vocês estão enxergando aqui, né? Então vocês podem ver, aqui você consegue mexer na chanfrura, né? Você consegue deixar ela mais ou menos. Então é como se fosse um efeitinho de relevo ainda no elemento, tá? Vou tirar a chanfrura. Aqui você tem outros tipos de aplicação, né? Aqui é a iluminação, tá? A iluminação é muito legal também. Olha para vocês verem. Quando você ativa a iluminação, então ele aplica um efeito de luz
no elemento, né? Eu vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Eu vou selecionar, né, o objeto, vou vir aqui e vou ativar a iluminação. Olha aí que legal. Então ele passou a ser um elemento quase que em 3D mesmo aqui, mas ele é todo configurável, né? Olha aqui a iluminação no caso. Tá vendo onde está esse pontinho 1? É onde está a luz, né? Então você consegue perceber aonde está ativa a sombra. Vão vendo com calma que vocês vão ajustando os seus trabalhos aí. E a partir do momento que você não quer mais, né, não quero mais, eu não gostei do jeito que ficou, você vem aqui e limpa, ele faz a limpeza, ele tira o efeito, simplesmente volta a ser o que era originalmente o objeto. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi uma aula para mostrar a ferramenta para vocês e um pouco sobre a funcionalidade dela. Essa ferramentinha, vocês devem tentar estudar ela, tentar fazer coisas com ela. Vai mexendo nela para vocês entenderem a funcionalidade dela no seu dia a dia e como vocês podem aplicar nas suas artes. Se você tiver qualquer dúvida dessa aula, pode deixar nos comentários para mim. E para não perder as próximas aulas, já se inscreve no canal e ativa aí o sininho para você ser notificado. Beleza? Vai aparecer para você 2 vídeos aqui agora, 2 cards, né? Um na sua esquerda vai ser a playlist com todas as aulas deste treinamento. E aqui na sua direita é o vídeo mais novo lançado aqui no canal. Não sei quando você está assistindo essa aula, mas os vídeos aqui são semanais, quase que diários. Então você vai ver aqui um cardzinho com o vídeo mais recente do canal. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!